Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo tem como intenção tentar explicar o que seria a camisa de força monetária, que o André Lara Rezende menciona, que amarra o Estado brasileiro, impedindo que ele faça emissões monetárias para investimentos produtivos ou para é, algumas despesas necessárias, obrigatórias, né? E que coloca o Estado brasileiro numa arapuca que é de ter que apenas gastar com base no que arrecada, né? Ou seja, nas taxas, impostos, né? Então, isso tem uma origem, tá? Na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que queria impedir que o Estado brasileiro fizesse os chamados gastos discricionários, que eram gastos feitos pelo Executivo sem aprovação do Legislativo, ou de modo é, não transparente, né? Então, foi a própria esquerda, na movimentação contra a ditadura militar, que estabeleceu esse arcabouço legal em que toda despesa, todo gasto do Estado teria que constar no orçamento único, né, universal, aprovado pelo Legislativo. Não poderia haver emissões e gastos, né, se a gente considerar que todo gasto é uma emissão, como propõe, por exemplo, a teoria monetária moderna, todo gasto do Estado é uma emissão monetária. Isso não poderia ser feito sem aprovação do Legislativo, né, devido ao arcabouço legal que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigente no país. Então, essa é a origem legal, política, da camisa de força monetária, porque o que está acontecendo? Diferentemente de outros países que emitem moeda e investem no povo, na tecnologia, né, no bem-estar social, como faz a China. A China faz isso há muito tempo, né, e com grande sucesso. Os países desenvolvidos fazem isso, né? A Europa faz isso através do Banco Central, né, que emite o euro. É, Emissões feitas para investimentos, né? Hoje em dia é muito necessário fazer isso para dar conta das catástrofes ambientais, né? Por exemplo, tem a enchente no Rio Grande do Sul, como é que vai recuperar o Estado? Tem que emitir dinheiro, porque isso não faz parte do orçamento, né? É, as questões aí de um novo modelo sustentável, mais, né, ambientalmente mais responsável, isso exige investimentos também. Então, o Banco Central Europeu está emitindo euro para projetos de economia sustentável, ambientalmente sustentável, né? Então, isso acontece, né, nos países desenvolvidos e no Brasil não pode. Por que no Brasil não pode, né? Há uma grande contradição nisso pelo seguinte, o próprio André Lara Rezende já escreveu um artigo mostrando isso, que eu vou falar agora. O Estado não... há uma espécie, uma suposição implícita, né, de que todo o dinheiro que o Estado vai usar tem que vir da arrecadação de impostos, certo? Mas o Estado, pela própria Constituição vigente, ele não pode emitir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar suas contas. Ele tem que captar reais dos bancos, né? É, emitindo títulos e leiloando esses títulos, ele capta reais dos bancos, que os bancos emitem ao fazer empréstimo, e aí o Estado paga suas contas, o funcionalismo e tudo aquilo que está no orçamento, né, federal, no orçamento único, né, tem que ser pago em reais. Não pode ser em reservas, né, não pode ser com títulos, tem que ser com reais. Esses reais o Estado precisa captar nos bancos ou, ou nos impostos, né? É, o que não capta, o que o Estado não,
o que fica faltando na arrecadação de impostos, o Estado tem captado os bancos e pagando os juros, né? Os bancos cobram juros para emprestar reais para o Estado pagar suas contas, né? Só que nesse pagamento de juros, isso não faz parte do orçamento, né? Então, é uma espécie de uma contradição, porque não se pode emitir dinheiro para investimentos, por exemplo, né, em energia solar, por exemplo, né, no Brasil. O Estado não pode, né? Não se pode emitir dinheiro para investimentos na agricultura familiar, para investimentos em cooperativas populares. Não se pode emitir dinheiro para isso, mas pode emitir dinheiro para pagar juros aos bancos, o que nem consta no orçamento único, né? Então, e ao pagar juros aos bancos, né, o Estado ele cria uma situação na economia, né, de que o dinheiro fica caro, né? Porque se o Estado está pagando uma certa taxa de juros, né, para pegar dinheiro real, o real dos bancos para pagar suas contas, né? Então toda a economia fica indexada, isso aí se torna, né, o patamar mínimo de juros cobrado por qualquer instituição, né? Já que o Estado está pagando, sei lá, 12% ao ano, ou muito mais, né, para os empréstimos, né? Então os bancos vão tomar isso como referência, se torna a chamada taxa de referência de toda a economia, e com isso o dinheiro fica caro, e com isso, né, as pessoas, quem tem capital, prefere investir no mercado financeiro, em aplicações, em comprando títulos do Tesouro ou outros tipos de especulação financeira, né? Fazer especulação com dinheiro, ganhando mais dinheiro sem ter risco quase nenhum, né? As pessoas preferem fazer isso do que investir no sistema produtivo. Então, o sistema produtivo, né, e o seu correlato, que é o produto interno bruto, né, a produção do país, né, durante um ano, né, produto interno bruto, ela tende a estagnar ou até cair, né, porque o dinheiro não está indo para o sistema produtivo, mas o dinheiro está indo para a especulação financeira, que só gera lucro para aqueles que possuem o capital para investir, né, no mercado financeiro, certo? Então, isso trava a economia do país, mesmo que o governo atual ele tenha uma outra meta, né, para o país, ele tenha a meta de desenvolver o país, de melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, etc. Mas isso, dentro dessa camisa de força, há uma dificuldade muito grande de conseguir atingir essas metas mais sociais, populares, porque, né, o sistema financeiro existente trava. Isso é a camisa de força, né? E como seria romper a camisa de força, né? A sugestão que a gente tem feito em publicações e vídeos, etc., né, seria emitir uma moeda digital do Banco Central e com ela fazer investimentos produtivos e também pagar despesas obrigatórias do Estado, né? E como é que seria isso? Bem, a moeda digital é uma moeda que qualquer pessoa, qualquer instituição pode criar, não só o Estado, né? Então nós temos aí o Bitcoin, que foi criado um ativo, né? Não é propriamente uma moeda, porque não é garantido por nenhum Estado, mas o Bitcoin é um dinheiro, né, que foi criado por uma pessoa desconhecida, né, e que existe e é usado, né? Agora países estão usando o Bitcoin, né, para parte da sua contabilidade colocada em Bitcoin, tá? Eu não vou discutir isso aqui. A moeda digital de Banco Central é uma cibermoeda tipo do Bitcoin, só que criada e garantida por um Estado,
né, por um banco estatal. Um banco que, em princípio, seria público, né? Público é diferente de estatal, mas eu não vou entrar muito nessa discussão aqui agora, tá? Mas a moeda digital do Banco Central, ela vem de um documento, uma proposta do FMI para evitar que a dívida dos países, a chamada dívida pública, que na verdade não é pública, é dívida estatal, né? Que a dívida pública explodisse, né? Porque a dívida pública vem, em parte, ou em boa parte, né, no mundo inteiro, da impossibilidade dos estados emitirem a chamada moeda de varejo, ou seja, moeda usada pelo povo no dia a dia, né? Então, os estados eles têm que emitir reservas, emitir títulos que são leiloados, né? Só instituições financeiras podem adquirir, né? E então os estados nacionais pagam juros para essas instituições financeiras adquirirem os seus títulos, né? E isso aumenta a dívida pública. A dívida pública então explode, né? A tendência da dívida pública de todos os países é crescer. Como forma de evitar essa explosão da dívida pública, né? Uma forma seria os estados emitirem a moeda digital, porque essa moeda digital não precisa ser vendida para bancos e com isso se pagar juro para esses bancos. Essa moeda digital do Banco Central, sendo da modalidade de varejo, ela poderia ser usada pelo Estado para pagar suas despesas obrigatórias e fazer investimentos diretamente. Ela seria uma moeda que pode ser colocada em circulação no mercado e utilizada pelo povo. As pessoas poderiam ter contas nessa moeda digital do Banco Central. Então, no Brasil, já foi criada a moeda digital do Banco Central, que recebeu o nome de Drex. Só que esse Drex que foi criado não é de varejo. Esse Drex é apenas para transações entre bancos públicos, bancos privados, mas então ela foi criada dentro de um princípio, de uma filosofia totalmente submissa a como o sistema financeiro atualmente funciona, né? Que é um funcionamento assim, para o povo, escassez de dinheiro, né? Já para as instituições financeiras, elas têm elas concentram, né, todo o dinheiro e especulam com esse dinheiro para ganhar mais dinheiro, né? E o povo fica à míngua, né? Se criasse o Drex de varejo, seria uma forma, né, do Estado fazer investimentos no povo, aí sim, aí é um investimento público, né? Fazer investimento no povo, nas cooperativas populares, né? Em subsídios para setores carentes da população, na recuperação de áreas degradadas, recuperação das catástrofes, né? Seria investir no povo, na qualidade de vida do povo. Então, criando a moeda digital do Banco Central, que no Brasil chama o Drex, na modalidade de varejo, o Estado poderia emitir essa moeda e usá-la para melhorar o produto interno bruto, ou seja, para fortalecer o sistema produtivo, aumentando a produção, né, de bens no país, bens de uso popular, de consumo popular, né, usar melhor nossos recursos naturais para gerar produtos, principalmente na indústria alimentícia, que é o nosso grande potencial, né, produtos para o mercado interno, para exportar, né, ter mais dinheiro para pagar o Bolsa Família, quem sabe até estender o Bolsa Família até, né, a chamada renda básica, né, que atingiria mais pessoas, etc. Então, se houver o Drex de varejo, o Estado pode fazer isso, então ele rompe a camisa de força monetária, porque ele passa a ter soberania para emitir e aplicar o dinheiro no desenvolvimento do humano, no povo, para reduzir a desigualdade que existe, que o dinheiro, todos os recursos, não só o dinheiro, né, todos os recursos estão nas mãos de muitos poucos. Então, para quebrar isso, para distribuir melhor a riqueza na sociedade, né, tem que ter uma ferramenta. Então, seria
né, a moeda digital estatal de varejo. Através dela, o Estado poderia, então, cumprir sua função democrática de democratizar essa riqueza, de distribuir melhor essa riqueza e também não só distribuir, mas também aumentar a produção da riqueza, porque para distribuir a riqueza tem que produzir mais. Então tem que investir também no sistema produtivo para ter mais riqueza para distribuir melhor na sociedade, né? Para não cair naquela situação de só distribuir sem aumentar a produção. Aí também não funciona, né? Então, a forma de sair da camisa de força que a gente pensa, né, e propõe é essa, seria recuperar a soberania monetária de emitir moeda e distribuí-la de um modo mais igualitário na sociedade para reduzir a desigualdade. Aí vem a pergunta final, mas isso não vai conflitar com a lei de diretrizes orçamentárias existentes? É uma pergunta pertinente, tá? Porque esse orçamento único, ele se pretende universal, então que todo gasto do Estado tem que estar aprovado no Legislativo e tem que se basear em recursos já existentes. Você não pode criar uma despesa sem ter a receita já para aquela, né? Então isso é muito bom, tá? Só que aí a gente entra numa sutileza semântico-filosófica com implicações políticas, né? Porque é preciso interpretar a LDO como dizendo respeito às despesas do Estado, né? E interpretar esse uso do Drex de varejo como investimento público, né? Então a gente teria aqui nesse momento realmente de distinguir entre o que é gasto do Estado e o que é investimento público. Tem um outro detalhe também. Os governantes só podem fazer aquilo que a lei prevê. O governante não pode fazer o que ele quer. O executivo não pode fazer o que ele quer, só pode fazer o que está previsto em lei, né? Então, está previsto em lei que o Estado pode emitir moeda? Tá. Né? E pode criar uma moeda digital? Pode, porque já criou. Né? Já existe o Drex. Né? Então, a questão pode usar o Drex no varejo? Essa que é a questão. Aí teria que entrar advogados, juristas, para autorizar isso, interpretando a lei de diretrizes orçamentárias como sendo relativa só aos gastos do Estado, tirando os investimentos públicos de fora da LDO, né, do âmbito da LDO, e eu não sei se para isso precisa ter alguma nova legislação. Eu acredito que não, porque outros países já fazem isso, né? E no Brasil já existem algumas brechas, né, para que se possa emitir a Drex de varejo e usá-la como investimento produtivo e para, por exemplo, pagamento do Bolsa Família, pagamento de aposentadorias, despesas obrigatórias do Estado, mas que são despesas do povo, né? Porque a pessoa que está recebendo uma aposentadoria, ela não está recebendo um presente do Estado, ela contribuiu sua vida inteira para receber a aposentadoria, certo? Então, isso aí é algo que diz respeito não propriamente às contas do Estado, mas diz respeito ao povo, né? O povo pagou para se aposentar e agora ele tem que receber isso de volta. Para onde foi o dinheiro que o povo pagou? Sumiu, tá? Mas o povo tem o direito de receber aposentadoria, né? Isso não é propriamente uma questão de contabilidade do Estado, é uma questão de relação, né, do povo com o povo. Né? É investimento público e não gasto do Estado. Então é preciso ter uma jurisprudência nesse sentido para que a gente possa avançar no sentido, né, de sair da camisa de força monetária. E então nós temos no Brasil investimento público que os países envolvidos têm, né?
sair desse aperto monetário que toda a sociedade acaba sofrendo e que todo o dinheiro está concentrado na mão de meia dúzia de pessoas que especulam e ganham mais dinheiro e a maioria da população está endividada. Falta dinheiro, né, para os empreendimentos, né, produtivos do povo. Né? Isso. Então, nós precisamos de democracia econômica. A democracia não pode ser só política, tem que ser econômica também. O dinheiro e a riqueza tem que estar circulando de uma forma mais democrática, uma forma mais igualitária. Não que a gente vai ter igualdade total, mas que a gente vai ter menos desigualdade, porque com muita concentração da riqueza na mão de poucos, a economia vai chegar na estagnação e vai chegar até a retroceder no que já se conseguiu, né? Porque o sistema de economia de mercado não funciona bem com a concentração da riqueza na mão de poucos, certo? Tá bom, gente? Então um abraço para todos, bom domingo.